Oi, gente. Hoje eu vou explicar para vocês a classificação das palavras que e se. As palavras que e se podem exercer inúmeros papéis em uma frase, como conjunção, pronome, partícula expressiva, ou de realce, etc. Vou começar pela palavra que. A primeira função é interjeição, que é exprimir espanto, admiração e surpresa. E nesse caso ele é acentuado e seguido de ponto de exclamação. Ele usa também a variação o que. A palavra que não exerce função sintática quando funciona como interjeição. E um exemplo do que é: você ainda não está pronto, o que quem sumiu. O próximo é substantivo, que equivale a alguma coisa. Ele virá sempre antecedido de artigo ou outro determinante e ele receberá acento por acento monossilábico tônico, terminado em E. Como substantivo, ele designa também a 16ª letra do nosso alfabeto. Quando a palavra aqui for substantivo, ele exercerá as funções sintáticas próprias dessa classe de palavra, tipo sujeito, objetivo direto ou objetivo indireto e predicativo, etc. E um exemplo é: ele tem certo que é misterioso, que o substantivo nesse caso tem a função de núcleo do objeto direto. O próximo é preposição. Ele liga dois verbos de uma locução verbal em que o auxiliar é o verbo ter. Ele equivale a de. Quando a preposição, a palavra que não exerce função sintática. E dois exemplos que tem aqui é: tem que sair agora e tem que dar o dinheiro hoje. Uma partícula expressiva ou de realce pode ser retirada da frase sem prejuízo algum para esse sentido. E nesse caso, a palavra que não exerce função sintática, como o próprio nome indica. Ele é usado apenas para dar realce. Como partícula expressiva, ele aparece também a expressão é que. E um exemplo também é: quase que não consigo chegar a tempo e ela é que conseguiu chegar. A próxima função é advérbio. Ele modifica um adjetivo ou um advérbio. Equivale a quão quando ele funciona como advérbio. A palavra que exerce função sintática de adjunto adverbial, no caso de intensidade. E um exemplo que tem aqui é: que lindas flores e que barato. O pronome, a palavra aqui como pronome pode ser pronome relativo, que ele retoma um termo da oração antecedente, projetando na orientação consequente. Ele equivale a o qual e flexões. Um exemplo é: não encontramos as pessoas que saíram. O pronome indefinido, nesse caso, ele pode funcionar como pronome substantivo ou pronome adjetivo. Tem o pronome substantivo, que equivale a que coisa. Quando for pronome substantivo, a palavra que exercerá as funções próprias do substantivo, o sujeito, objeto direto e objeto indireto, etc. E um exemplo é: que o que aconteceu com você. O pronome adjetivo ele determina o substantivo, que nesse caso exerce a função sintática de adjunto adnominal. Um exemplo é: que vida é essa? A conjunção relaciona entre si as duas orações. Nesse caso, ele não exerce uma função sintática. Como uma conjunção, a palavra que pode relacionar tanto orações coordenadas quanto subordinadas. Por isso, classifica-se como uma conjunção coordenativa ou conjunção subordinativa. Quando funciona como uma conjunção coordenativa ou subordinativa, a palavra que recebe o nome da oração que introduz, como por exemplo: venha que é tarde. Como aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. E falou tanto que ficou rouco, é uma conjunção subordinada consecutiva. E quando inicia uma oração subordinada substantiva, a palavra que recebe o nome de conjunção subordinativa integrante. Que um exemplo é: desejo que você venha logo.
Agora eu vou explicar a palavra se. Ela pode ser uma conjunção que, como eu já disse, ela relaciona que se duas orações, que nesse caso não exerce função sintática. Como conjunção, a palavra se pode ser uma conjunção subordinativa integrante que ela inicia uma oração subordinada substantiva. Que um exemplo é perguntei se ele estava feliz. A conjunção subordinada condicional, ela inicia uma oração adverbial condicional equivale a um caso. Um exemplo é: se todos tivessem estudado, as notas seriam boas. E a partícula expletiva ou de realce, ela pode ser retirada da frase sem prejuízo algum para o sentido. Nesse caso, a palavra se não exerce função sintática. Como o próprio nome indica, é usada apenas para dar realce. Um exemplo é: passavam-se os dias e nada acontecia. A parte integrante do verbo, ela faz parte integrante dos verbos pronominais. E nesse caso, ela não exerce função sintática. Um exemplo é: ela arrependeu-se do que fez. A palavra a partícula apassivadora ligada ao verbo que pede objeto direto, ela se caracteriza as orações que estão na voz passiva sintética. É também chamada de pronome apassivador. E nesse caso não exerce função sintática. Um exemplo é: vende-se casas, aluga-se carro, compram-se joias, vende-se carros também. O índice de indeterminação do sujeito liga-se a um verbo que não é transitivo direto, tornando o sujeito indeterminado não exerce propriamente uma função sintática. Lembre-se de que nesse caso o verbo deve estar na terceira pessoa do singular. Um exemplo é: trabalha-se de dia e precisa-se de vendedores. O pronome reflexivo, quando a palavra se é pronome pessoal, ela deve estar sempre na mesma pessoa do sujeito da oração de que faz parte. Por isso, o pronome oblíquo sempre será reflexivo, equivalendo a si mesmo, podendo assumir as seguintes funções sintáticas: o objeto direto, que não precisa de preposição e precisa de ele cortou-se com um facão. O objeto indireto, ele se atribui muito valor. E o sujeito de um infinitivo é: Sofia deixou-se estar à janela. Bom, para relembrar, o que pode ser interjeição, substantivo, preposição, partícula expletiva ou de realce, um advérbio ou pronome e uma conjunção. O se pode ser conjunção, partícula expletiva ou de realce, parte integrante do verbo, partícula apassivadora, o índice de indeterminação do sujeito e pronome reflexivo, que também tem o objeto direto, o indireto, e também tem as conjunções subordinadas e integrante e a subordinativa condicional. O sujeito de infinitivo também. E os pronomes substantivo e adjetivo, relativo e indefinido também. Bom, essas foram alguns exemplos do Q e do C e também a explicação dessas palavras. Isso aí.